Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Como sempre, recheado de estrelas aqui. Começaram pelo governador Germano Rigoto, que voltou a ser estrela em Brasília agora. Foi um momento, como diria o Roberto Carlos, lindo sua presença lá em Brasília, né? Olha, eu acho que sempre que acontece a possibilidade de avançar a reforma tributária, o Congresso Nacional me chama, né? Eu tive a oportunidade de dizer lá na Câmara que achava que a Câmara e o Senado não podiam perder a oportunidade, todo esse ambiente favorável às reformas e tal, perder a oportunidade de fazer a reforma por personalismo, disputa de beleza, né? Porque o que está acontecendo, Paulo? Eu fui na comissão da Câmara, eu não fui na comissão do Senado ainda, porque, por incrível que pareça, uma reforma tributária que mexe na Constituição, ela exige comissão especial, exige 2 votações com 3/5 de votos em cada uma das casas, pois não é que estão as 2 casas trabalhando junto com projetos diferentes. Então já tem uma disputa de beleza ali que não tinha o porquê acontecer. A Câmara, com o projeto Baleia Rossi, do deputado Baleia Rossi, que é do Bernardo Api, mais próximo que aquele que o senhor... Que na verdade é o mais próximo, é um projeto bom, um projeto que tem uma transição longa, o que garante menos resistência à sua aprovação. E no Senado Federal, o projeto que o presidente do Senado assume o projeto do deputado Raul, que foi muito debatido, um projeto que não é ruim, é bom também, mas não tem lógica tu trabalhar com 2 propostas, cada casa com uma, e pior, e o governo ameaçando vir com outra. É isso que eu ia dizer. Tá? E o governo ameaçando mandar uma, entrando contra tudo que está lá na Câmara e no Senado, vindo com CPMF, com outra roupagem, tirando estados e municípios da reforma tributária. Quer dizer, é uma pena. Mas eu fui lá e dei o recado dizendo que a oportunidade é excelente e que por disputa de beleza, eu acho que aí é disputa de beleza, é aquela coisa do protagonismo de quem apresentou a proposta. Não se pode pôr fora essa oportunidade que só dá chance para o azar e para aqueles que não querem reforma nenhuma. Não esperem nada que possa beneficiar a sociedade. O governo não vai abrir mão do seu caixa, nada da sua arrecadação, nada. É igual a Previdência, o sacrificado é o povo brasileiro. Esse 1 trilhão que vão economizar é para resolver o problema da arrecadação pública e não para resolver o cidadão. O cidadão que hoje tem uma aposentadoria já extremamente precária, vai se aposentar mais tarde recebendo muito menos. De novo, o povo brasileiro vai ser sacrificado. Lênio, vou mudar esse layout, tá? Sim. Pô, mas ficou bem, tia. Ficou bem, gostou? Pô, espetacular. Sim. O Está retorno... cada vez mais intelectualizado. Claro, o retorno tem sido muito bom. Tem, né? Elas têm gostado. Não. Elas têm gostado. Olha, a tua esposa está assistindo em casa. Por isso. Tu fica cacarejando aí depois, não, sabe? Cara, eu disse o retorno está sendo muito bom. Retorno em casa, né? Profissional, evidentemente. Exatamente. Mas está bem mesmo. Parabéns. Estou bem, muito obrigado. Depois de 2 semanas, 3, eu acho, fora, né? 2 semanas de... Uma eu viajei... Ele estava em retiro espiritual? Não, Ele estava preparando um novo layout? Eu tive um ciclo de conferências que eu andei por aí. Depois, 2 semanas de Expo Inter. São 3 semanas fora aqui, né? 3 semanas e brigando com algumas pessoas aí, tipo Idenir e outros, né? No grupo de WhatsApp, né? Na Neocaverna. Estamos ali. Na Neocaverna. É uma coisa incrível. Na medida que o PP se afastou do governo, o governo municipal afastou o PP, o PMDB foi avançando, abocanhando, e tá ali, tá todo mundo colado agora. O que me impressiona... Todo mundo colabado com o Nelson Marquesan. Só uma frase, o que me impressiona nessa história toda, aí tá aí o procurador-geral,
é que toda essa lambança tem um motivozinho lá, só porque o projeto do IPTU, que foi votado, o vereador... Walter? Não, o do PT... Do PT, do Adeli. Sim. O Adeli quis votar de novo. Deu uma lambança por causa de uma inconstitucionalidade. O regimento interno da Câmara dos Vereadores é um escândalo. Tem um dispositivo que diz que se não tiver 3 vezes... Mas não importa isso. Aí, esse que é o escândalo. O escândalo foi a interpretação que deram, 22 a 12. Aumento do IPTU. Aumentou o IPTU não dessa teve, forma. Sabia cada vez jogando as pessoas Conhece mais o na regimento? miséria. Mais Sabia? da miséria. Essa que é bolso. Isso aí é só para... O regimento diz assim, quando você vota uma matéria Eu e até tiver gostaria uma que votasse de diferença novo. de menos de 3 votos, vota de novo. Eu queria ver, olha aqui, ó, eu queria... Os 3 votos? Vamos ser maioria. o nosso É verdade. eterno presidente da OAB. Mas eu queria que votasse de novo para ver quem ia para o hospital, quem ia tirar férias, quem ia tirar licença, não sei o quê, tirar não sei o quê. Isso, olha, eu pagava para ver esse troço de novo. Sinceramente, Essa é a parte boa, né? Doutor Cláudio Lamarck, nosso eterno presidente da OAB. Seria boa essa votação. Olha, Paulo, eu te confesso que eu também gostaria de assistir essa votação na Câmara. Como dizem que dor de barriga não dá uma vez só, poderia dar dor de barriga de novo. Pode. Eu acho que ia aumentar. Eu acho que ia aumentar Ia a ter dor de mais gente barriga. com dor de barriga. Não, gente, por favor, né? É o que o Paulo dizia agora há pouco, né? O bolso do cidadão é sempre a primeira opção dos governos. Falávamos agora, né? O governador falava sobre a questão da reforma tributária, né? Tão esperada por todos nós. Agora o governo já anuncia que vai recriar a CPMF. Se isso for verdade, se isso for verdade, é algo inaceitável, inadmissível, porque todos nós tínhamos a expectativa de que a ideia seria, primeiro, a simplificação e depois a redução de impostos. Sabemos que a economia acaba girando com muito mais rapidez, e aqui nós temos um especialista, o nosso... Mas não é CPMF, é CP. Sim, mudou de nome agora. A CP, a CP Aliás, não pega no bolso. A semântica tem resolvido várias coisas no Brasil. Aí a CP não bota a mão no bolso direito, não bota a mão no bolso esquerdo, bota no direito, mas muda a roupagem. Agora, qual é o nome do COAF agora? Nem sei mais, Lênin me socorre, eu nem sei o nome do COAF. Mas mosquitos da dengue vão chamar de mus. Não, é algo assim, ó, inacreditável. Qualquer dificuldade no âmbito do poder público, nós sempre vemos o bolso do cidadão pagando a conta. Não dá, não é mais possível. Em Porto Alegre, então, é um escândalo isso aí. Já recebesse a tua... Não, mas vamos receber. O teu cálculo aquele lá? Vamos receber. Vamos receber, lamentável. Triste, ninguém tem mais dinheiro para... Mas gerou uma crise no governo, né? O PP saiu. Mas a crise não vem só por isso, né? Não, a crise Não só por isso. Marcelo Dornelles, deixasse a Procuradoria-Geral agora? Sim, eu estava substituindo as férias da Lazim, quase dei um golpezinho lá, né? Não, eu me sinto à vontade, nós administramos juntos, Sim, né, nos últimos não 4 anos e pouco, uma parceria enorme. Quando eu fui procurador-geral e agora a gente trabalha junto sem nenhum problema, graças a Deus. O Delazen voltou bem, tranquilo. Voltou bem. Que voltou remoçado, tá até com espinha na cara, é verdade? E de barba, não, voltou de barba. Eu digo, pô, também? foi longa, né? Voltou. Os caras ficam 15 dias fora, voltam de barba. É o meu... Mas bem. E o vereador Ideli Serquim, que andava afastado do programa, né? Mas está perto do poder. trabalhando. Tá. Mas deixa eu contar. Tá com afinidade ali, Marquesan? Tá assim, ó. Eu estava escutando o Lênin dizendo que o problema foi o MDB se aproximar do governo. Não, o Paulo que disse. O Paulo que dá, bom. Mas Só para esclarecer, então pode. Já entendi tudo. não pode. Espetacular. Só para relembrar, o PP esteve no governo Fortunati Melo até o final, até o último dia do governo, mesmo tendo candidato. Sim. É verdade? Só o bônus. Agora não ganharam o bônus. Mas não foi só isso. Em outros governos Quer dizer também... que o PMDB teve um tipo de conduta com o Melo que o Marquesan do PSDB não teve agora com o PT, com o PP. Eu acho que... Detonou eu não sou tão educado igual o governador Rigoto, o governador Sartori. Eu acho que se não está junto, não está junto. É um direito que se tem de ter candidato. Ponto. Se não
Se não serve o governo que era para estar junto, tem que sair numa boa. Porque as pessoas ficaram magoadas com o aumento do imposto do IPTU. Não, as pessoas ficam magoadas quando pegam. Mas se pegar a lógica dele, o MDB não vai ter candidato, então, porque está nesse governo, logo vai apoiar o Marquesan. Não. Tô certo? Não, pela lógica dele. Pela lógica é exato. Não, quer dizer que a candidatura do Sebastião Melo não vai acontecer. Não. Nem da comandante Nádia. Não, para seguir o raciocínio dele, não. Quando sai do governo... Parabéns. Tu pode ter certeza, Paulo Sérgio. Caiu na maior contradição. Paulo, não caí. Vou dizer por quê. Se nós tivermos candidato em março, no começo de abril, nós sairemos do governo com todos os cargos. E deixa o governo Mas não vai ter candidato? Não, nós vamos ter candidato, sim. Sim, mas então por que não sai? Mas o PP podia ter candidato. E eles tinham dito que tinham candidato. Só que a votação era sempre contra. E o pior, até que estava a votação contra, não é nada. Agora, quando um partido pede um impeachment, pediu impeachment. O PP pediu impeachment? Sim, claro que sim. Depois votou contra, se assustaram. Mas quem com foi alguns pronunciamentos que nós fizemos na tribuna, e nós dissemos muito claro, Celso Bernardi não votaria esse impeachment. Turra não votaria esse impeachment. Claro, e mais grandes nomes do PP não votariam um impeachment. Impeachment é um absurdo. E aí, não satisfeitos com isso, pegaram aquela balbúrdia do impeachment e foram fazer uma CPI acompanhando o PSOL. Imagina, o Celso Bernardi me disse um dia, imagina nós subscrever um pedido do PSOL. E é isso que está acontecendo. É por isso que está todo mundo... Mas na Assembleia Legislativa, muita gente acompanhou o PSOL votando contra o Lara para presidente da Assembleia. Imagina. Muita gente boa de partidos de extrema-direita. É bom. Se uniram. Um acordo feito, o Partido Novo, o PSL, votaram contra o Lara. Imagina. E é um bom presidente. Foi um grande secretário do governador Rigoto também. Isso é para ver. Sério. Então, o problema, entre o céu e a terra, tem muita coisa além dos aviões de carreira. Tem muita coisa. Bom, vamos ao 7 de setembro. O senhor gostou do desfile de 7 de setembro em Brasília, governador Rigoto? Eu acho Essa pergunta é para todos. Eu acho que o presidente Bolsonaro, claro que ele agora tem as novas escolas que estão projetadas, levando em conta o civismo, a questão militar, mas o presidente Bolsonaro procurou fazer aquilo que ele tem dito que faria no governo. Aproveitar o 7 de setembro para chamar o civismo, a utilização da bandeira. Os amigos. Ele fez isso. Eu acho que realmente no Brasil nós não temos uma história, uma tradição, principalmente nesses últimos anos, de um 7 de setembro ser efetivamente comemorado. Eu tinha um orgulho enorme de pegar e no dia 7 de setembro desfilar com a minha escola. E era uma disputa entre as escolas, quais as escolas que desfilavam melhor. Tu vai me dizer que isso era ruim? Claro, o fato de nós cantarmos o hino nacional na escola, o fato de termos aquela disputa das bandas marciais que se apresentavam no 7 de setembro, não. Mas, governador, mas só para concluir, Paulo, isso foi desaparecendo. Parece que começou a desaparecer quando se separou o desfile militar do estudantil. Se criou a parada da mocidade. Começou a desaparecer. Mas a parada da mocidade, ou essa separação, aconteceu porque também começou a pautar apoio para a questão dos desfiles, começou a não se ter tradição. Por exemplo, tu pega o dia dos Estados Unidos, e a gente fala... Foi terminar a Revolução, a Redentora, foi terminar a Redentora, criar a parada da mocidade. A gente fala Estados Unidos, mas eu poderia falar na França. Se tu pega o que é o dia da independência nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, a bandeira americana ela já tradicionalmente aparece em todos os lugares, mas no dia da independência, o que acontece? A bandeira está na frente das casas. O presidente Bolsonaro, tu vai me dizer certo ou errado? Sim, até no cotidiano eles usam a bandeira. Ele chamou isso, que as pessoas colocassem bandeiras que vestissem verde e amarelo. Eu, sinceramente, não vi bandeira do Brasil em lugar nenhum durante essas comemorações. Em São Paulo, eles colocaram as bandeiras nos viadutos e a Rede Globo de manhã deu um pau que estava poluindo.
que tinha que ter licença da prefeitura. Foi agora, isso é velho. Mas isso não foi, não foi agora. Isso é fake, é fake. Não tem importância, mas isso é um fake. Já o ano passado já fizeram isso, que era o Temer, o presidente. Mas criticaram. Isso é fake. Então, mas mentira, criticou. Não, criticaram nada. Sim, mas havia um contexto da crítica, não é exatamente isso. Então, na verdade, falta muito civismo. Eu acho que essa questão... Eu, quando fui governador, falaram agora no Lara. O Lara era meu secretário de turismo. O que eu procurava fazer com todas as dificuldades financeiras que nós tínhamos? Eu tinha que parar de olhar para trás, eu tinha que criar um ambiente, primeiro, de pacificação no Estado e, segundo, de olhar para frente, mostrar para o investidor que o Estado era um Estado que estava aberto para novos investimentos, que tinha, mesmo com as dificuldades que nós tínhamos, então tinha que criar um ambiente. E o 20 de setembro, a partir de 2003, o 20 de setembro mudou no Rio Grande do Sul. E eu utilizava isso muito fortemente. Pegava para a equipe, pegava os meios de comunicação, chegava na Rede Pampa e dizia: incentive a utilização da bandeira do Rio Grande do Sul durante a Semana Farroupilha, na frente dos prédios, na frente das casas comerciais. A questão dos desfiles temáticos, criamos os desfiles temáticos que não existiam. O 20 de setembro passou a ser diferente a partir de 2003, 2004, 2005, 2006, com um crescimento incrível, inclusive no acampamento. Agora, Então eu quero dizer o seguinte, eu acho isso positivo, não é isso que resolve os problemas do Estado, não é isso que resolve os problemas do Brasil, mas essa questão do civismo, do amor à pátria, do amor ao Estado, tem uma importância incrível. Perfeito, e começa numa data como essa. Mas o modo como o presidente montou essa estratégia não funcionou. Eu acho que tem que saber por que não deu certo, muito mais. Se desse certo... Mas o que não deu certo? Não houve a repercussão. Não houve adesão. Não houve adesão, é isso. Não deu certo para a esquerda, que não quer ver nada. Não houve adesão. Para um pouquinho. Não deu certo. O que a esquerda tem a ver com isso? Tudo a ver. Acho que não tem nada. Tá? A esquerda se preocupou com a Bienal lá do Rio de Janeiro. O 7 de setembro passou livre. Era um outro tema, era Bienal. Era Bienal. Agora, o seguinte, Bienal. pergunta para o Paulo Sérgio, que é da imprensa, que é um liberal, pergunta se ele concordou com a decisão do Tribunal de Justiça que censurou os... Pergunta para o Paulo Sérgio. Não tinha decisão burra. A decisão burra. Então, só chamou deu atenção. holofote, venderam todos os livros, não aconteceu nada. Livros lotaram a Tem que Bienal. deixar- A Bienal, olha, duplicou a Bienal em relação à edição anterior. Mas eu queria dar uma resposta para ele, já que ele ideologizou e jogou a Bienal. Não, eu só quis Furado dizer o que teu argumento. A Bienal foi mais importante para a esquerda do que o 7 de setembro. Só isso. O MDB é um partido de direita? O MDB é um partido responsável. Não, ideologicamente ele está em algum lugar. Não, nós somos um partido de centro e responsável. Estão no centro. Não somos oportunistas, não. Em Porto Alegre nós pensamos na cidade de Porto Alegre. O que tem que ver centro, esquerda ou direita com oportunismo? Desculpe. Tem muito a ver. A direita é oportunista, a esquerda é oportunista e o centro é que é correto. Não queiram botar uma plaquinha aqui na minha testa, direita. Eu só não gosto muito da esquerda, só isso. Mas eu não entendi o oportunismo. Por que a palavra oportunismo? Porque se apegam a qualquer coisa para desmontar, para desmoralizar, para desconstituir. Fale, para Marcelo desconstruir. Ajuda o Idenir que está botando. Ajuda que o Idenir está passando mal aqui. Eu acho que as duas coisas tiveram o mesmo sentido, assim. Tanto a Bienal quanto o 7 de setembro. Eu acho que o 7 de setembro não colou, não houve adesão. Mas e acho que a Bienal tomou essa proporção, eu acho que pelas mesmas razões. Acho que eu tenho dito isso em mais de uma oportunidade, inclusive aqui. Eu acho que está faltando a política de Estado mesmo, assim, de parar com mimimi eleitoral. Sabe? Porque o que eu vejo, assim, sabe? Que é um sentimento que me desagrada muito, assim. Parece que pátria, só é Brasil quem votou no Bolsonaro. Pronto, a partir de agora, o Bolsonaro é que anda com a bandeira do Brasil e quem votou nele e os militares. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. O Brasil é de todos nós.
de quem votou, de quem não votei no votou, Rigoto e no de Meirelles. direita, de esquerda, de homossexual, de heterossexual. O Brasil é de todos nós. Não é do Bolsonaro, não é da esquerda, não é do PT. Então, esse sentimento de pátria, ele passa acima disso. Agora, o que aconteceu? Não é assim que está sendo conduzido. Se tivesse conduzido com sentimento nobre, governador, que nem o senhor colocou de valorização do Estado, da tradição, que é um sentimento nobre, as pessoas aderem. Mas o sentimento é não, eu sou pátria porque eu sou, porque tu não é. Isso. Tu não é pátria. Já começa. Então, assim, ó, o revanchismo permanente. E a mesma coisa Bienal. Cara, que absurdo aquele prefeito do Rio de Janeiro, que absurdo. E aí, agora, eu tava todo mundo comentando, bom, se eu quero escrever um livro, pro ano que vem eu vou botar umas fotos ali de... Claro, vai vender tudo. A Feira do Livro, Quer agora dizer, que já vai ver. Eles dão... A maior propaganda da Feira do Livro. Eu liguei pro presidente da Feira do Livro hoje. Parabéns, presidente. É um tiro na nuca, quer dizer, os caras fazem o inverso, querem moralizar tudo. Acho que aí eu ganhei a eleição, eu tenho que patrolar, em vez de eu trazer e tentar conjugar e tentar construir e respeitar a oposição e o direito dos outros, eu tenho que patrolar. Eu acho que por isso, esse é o meu sentimento. Eu vou pegar esse presidente Cláudio Lamarck. Tu sabe que eu estou comportado aqui hoje, né, Paulo, ouvindo, até porque o debate está extremamente interessante, mas eu digo assim, ó, isso que o Marcelo dizia hoje e agora é um sentimento que nós vemos e é um fato que tem acontecido com a sociedade por força dessa polarização absurda que nós estamos vivendo. Porque, na realidade, é isso. Qualquer situação que diga respeito a esta polarização, seja Bienal ou seja qualquer outra, é manchete, é notícia, todos falam, todos brigam. Numa situação como esta, né, onde nós temos que reverenciar a nossa pátria, onde nós temos um desfile de 7 de setembro, que é algo belíssimo. É algo belíssimo. Eu, particularmente, gosto. Acho algo que tem que efetivamente... Assisto isso tem a ver, Paulo, com a autoestima do cidadão brasileiro. Isso não tem a ver com ser direita, esquerda. Isso tem a ver com a autoestima de todos nós. Nós precisamos ter isso. Olha que orgulho. Nós entramos agora, vamos ali no nosso Parque Farroupilha. Não, olhem que beleza, que belíssimo a demonstração nossa, né, de culto às nossas origens. E é isso que se coloca quando se fala num desfile de 7 de setembro. É isso que nós queremos ver. Com relação ao desfile propriamente dito, eu entendo que se ele não evoluiu como nós imaginávamos, eu acho que isso também é algo que nós temos que, com muito equilíbrio, muita ponderação, deixando de lado essa questão de direita ou de esquerda, começarmos a incentivar. Eu escutava agora o governador Rigoto falando da época que ele teve no colégio e viveu tudo isso. Eu vivi isso também, governador. E era lindo, era lindo. Hoje os nossos filhos, e aqui digo isso porque realmente é algo que me preocupa muito, hoje os nossos filhos saem da escola, chegam em casa e qual é o assunto deles muitas vezes no almoço? Essa guerra ideológica que nós estamos vendo no Brasil. Isso está entrando para dentro das escolas. E eu não estou falando, Paulo, de meninos aí com 20, com 21, não estou falando de universidade, estou falando da escola. O Matheus, o filho do Marcelo, está ali nos visitando hoje, hein? Olha aí. Olha lá. Já está de bigode e barba. Estou certo ou estou errado, Matheus? Bigode, bigode e barba. E Paulo, pegou para não deixar, não ser eventualmente mal interpretado no que eu estou dizendo. Não é que as escolas ou que os alunos ou que os estudantes não possam ser cultos no contexto da política, que não possam discutir a política, mas do jeito que nós estamos vendo hoje, é algo inaceitável. E vamos às informações do Cremers. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho, abertura indiscriminada de mais cursos de medicina, que eu prefiro chamar de faculdades, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência e é isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred. Na hora de investir, aplique sua confiança em quem valoriza seu esforço e sabe a importância dos recursos que você economizou durante a vida.
E é por isso que a Unicred oferece soluções de acordo com o seu perfil, garantindo mais liberdade financeira para você e suas escolhas. Fale com o seu gerente, conheça os investimentos com renda fixa, uma excelente opção para você prosperar e vencer. Verifique a disponibilidade na sua cooperativa. Grandes histórias, governador Germano Rigoto, que já está com a palavra garantida a seguir. Eu lhe cortei porque era um momento dos nossos patrocinadores, aliás, mais estrelas que qualquer um de nós aqui no programa. Concorda comigo, né, governador? Concordo. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo. Importando o Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva essa experiência que é a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1143, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lipe César, 203. E vamos agora ao quadro saúde que o nosso presidente da OAB Nacional, eterno presidente, vai anunciar. O quadro de saúde... Nosso grande doutor Gilberto Schwartzman, um grande médico... Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas têm medo de câncer e não imaginam que o tipo de câncer mais comum é o da pele. E este é muito fácil de prevenir e de curar. O câncer de pele é o mais curável de todos os tipos de tumores. Basta evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e se surgir uma lesão pigmentada na pele, onde não existia antes, ou houver uma lesão de pele que mudou o seu aspecto, cresceu ou ficou diferente, deve-se logo procurar o dermatologista. Fácil, não é mesmo? Depende somente da atitude da gente. Uns tiram a barba. Quem foi cortou a barba? O filho do presidente tá barbeado. Qual o Carlinho? O vereador, o Carlos? Meu colega vereador. Colega vereador, tá certo. Governador Germano Rigoto. Não, que eu estava só complementando tudo que foi dito, e eu concordo plenamente essa questão do processo da radicalização de posições que está acontecendo nesse momento, e pior de tudo, isso tira o foco do próprio governo daquilo que é o principal. Então, a gente vê o governo, às vezes, pautando com questões importantes, com reformas importantes, e depois o foco termina caindo em cima desse processo de radicalização, de ideologização de tudo. Então, é uma pena, viu? Uma pena para o país que isto esteja acontecendo. E teria que mudar, teria que ter um processo de reversão desse quadro. Por exemplo, o presidente, claro que ele puxa isso com suas declarações. Eu nunca vi um presidente da República, ele não precisa ser presidente popular, não precisa sair do Palácio da Alvorada, parar no portão e dar uma entrevista coletiva todas as manhãs. E claro, e ficar bravo com a imprensa depois, porque a imprensa não disse o que ele, não perguntou o que ele gostaria que perguntasse, ou interpretou errado o que ele disse. Mas não é normal isso. Quer dizer, então, essas questões, elas desviam o foco do principal. Mas eu só quero complementar aquilo que tu estava dizendo. O problema, de novo, retornando àquilo que eu tinha falado no início, é muito sério o que está acontecendo com a questão da possível criação desta nova CPMF, que seria uma contribuição sobre pagamentos. É muito sério. Eu não tenho a menor dúvida que o Marco Sintra, que é o responsável pela Receita Federal, foi o pai do Imposto Único que deu na CPMF, e que ele é fanatizado por essa contribuição, esse tributo. Ele é fanatizado por isso. Ele convenceu o Paulo Guedes que não tinha essa posição, mas qual foi a razão do convencimento? Mas ele vai convencer o Bolsonaro? Não, eu acho que está convencendo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, presta atenção, o Bolsonaro disse o seguinte... Se o Bolsonaro está cumprindo tudo que disse na campanha, ele é absolutamente contra. Mas o Bolsonaro disse o seguinte, disse ao Paulo Guedes, olha, tu tem que dar alguma coisa em troca para criar a favor da sociedade. O que está dizendo o Paulo Guedes? Não, nós vamos tirar um pedacinho da contribuição patronal para gerar mais emprego e criar
uma contribuição sobre pagamentos, um tributo sobre pagamentos, com uma alíquota de 0,20 ou 0,25 de quem paga e de quem recebe. Tá? Então, observa o que vai ser a arrecadação disso. Então, o Paulo Guedes, no meu modo de ver, foi convencido pelo Marco Sintra de que este é um grande lance para aumentar a arrecadação do governo. Tu cria isso, tu assina com a possibilidade de reduzir a contribuição patronal, quer dizer, o trabalhador, como é que fica? Ele vai continuar pagando a contribuição para a Previdência, certo? Não, mas... Eu me lembro do tempo da CPMF, que tinha, inclusive, uma análise no efeito cascata disso. Esse dinheiro sai daqui com 100, quando ele termina, esse dinheiro termina. O imposto vai abocanhando, ele abocanhando, a CPMF vai abocanhando, até que termina o dinheiro. Termina o dinheiro. Mas o pior... uma barbaridade. Mas o pior de tudo... Isso é para engolir. Paulo, pior de tudo. Tu pega o jornal de hoje, todos os jornais de hoje, tu pega os jornais dos últimos dias, eles estão sendo pautados. A imprensa está sendo pautada por essa questão toda. Agora, a ideologia de gênero. Tudo bem, é fundamental que se discuta esse assunto. Mas o senhor é contra a censura? Mas com total, imagina. Vocês disseram tudo. Isto só deu força para puxar o assunto e para vender o livro. Quer dizer, é ridículo o que foi feito. Agora, tu pauta a imprensa toda e a imprensa toda está em cima disso. E essa questão da CPMF, o governo está para mandar um projeto e quantos debates estão acontecendo, quantas análises estão ocorrendo do que representará isso no bolso do contribuinte, o que vai representar isso de um tributo que ele tem uma regressividade incrível, ele vai penalizar os mais pobres, ele vai penalizar a produção nacional, porque ele como tu disseste, ele vai em cascata, e qual o espaço que está tendo? E o governo está para mandar para o Congresso. E depois que mandou para o Congresso, o presidente aceitou. Se vai para o Congresso é que o presidente aceitou. Quer dizer, o Congresso não aprova mas no mínimo vai atrapalhar a reforma tributária. Vai ser um tiro no pé violento isso. Se o governo cometer esse erro... Talvez seja isso que as corporações queiram, governador, atrapalhar a reforma. O problema do presidente, nesse caso, ele faz um factoide. Cada dia ele constrói fatos. Ele é o sujeito que constrói coisas com palavras. Como construir coisas com palavras. Ele inventou a fórmula. Então, cada dia ele constrói um factoide. Agora, a cada dia, por exemplo, o grande mentor de setores do governo chama Olavo de Carvalho. A última do Olavo de Carvalho é genial. Ele tem um vídeo em que ele admite, diz que tem sentido dizer que os Beatles eram semi-analfabetos. Não fizeram as músicas deles. Isso para ti que é um homem dos Beatles, e disse que quem fez as músicas foi um marxista, Theodor Adorno, e que fez as músicas para os Beatles porque eles eram os incompetentes. Ele diz isso e as pessoas acham bonito. Então, compara, fazer uma metáfora, compara isto e compara com esses factoides cotidianos. Todos os dias você constrói... O Hitler era um homem de esquerda. O Hitler não era o Hitler era um homem de esquerda e a Terra é plana. Aí o que acontece? Você tem o parlamento, que é uma instituição. Então, qual é o problema do populismo? Quer dizer, será que o parlamento aprova? Se o parlamento não aprova, eles vão dizer que o parlamento... Lembra quando tinha um grupo grande, dizia assim, tem que fechar o parlamento, tem que fechar o Supremo, quando o Supremo julga bem, julga mal, segundo eles, tem que fechar as instituições. Isso é o perigo do populista, que é o cara que quer fazer ligação direta. Não tem quem dá a chave são as instituições. Quando o cara faz ligação direta, ele faz uma gambiarra. Gambiarra política é exatamente isso. Por exemplo, um bom combustível para isso é a CPMF. Ela é um combustível para isso. Por quê? Se setores do governo, como o Guedes, foi convencido pelo Sintra, vende a ideia para o presidente, o parlamento não quer isso, aqui é unânime que não querem, isto vai dar um problema. Aqui tem uma tempestade perfeita para um problema em que quer fazer e vai chamar os apoiadores e dizer o seguinte, é bom para o país e o parlamento não quer. E aí você cria o engenheiro Eduardo Futura, ele sempre quer mudar de assunto. Cada vez que ele vê o Lamarck, ele quer puxar o cais do Porto. Nós temos as principais... Cais Mauá. Cais do Porto? Cais Mauá. Ele quer mudar o assunto. Mas eu quero saber do procurador-geral, o seu Augusto Aras
E aí, Foi o sinal, né? Tem Pois que olha, pagar o resto. Paulo, eu conheço, me dou muito bem com Aras e acho que é um nome qualificado, né? É um nome que não sai da lista do Ministério Público, né? Uma lista que já era tradicional. Ele é da lista de quem? Não, ele é de escolha da Presidência da República. Da lista do presidente. Não. Da lista do Presidente da República. Ele não sai da lista, como eu dizia. Acho que se nós tivéssemos um nome da lista, particularmente essa é a minha opinião, nós estaríamos, enfim, dando a tradição, aquilo que a tradição efetivamente tem demonstrado como um acerto, né? Porque é uma escolha de toda a corporação, processo absolutamente democrático. Mas também não se pode disso extrair a ideia de que o Presidente da República não tem a prerrogativa de nomear o seu procurador, o Procurador-Geral da República. Essa é uma prerrogativa do Presidente da República. Gostemos ou não gostemos, é uma prerrogativa que é dele. E agora nós vamos ver todo o processo de sabatina dele no próprio Senado Federal, que ali é um filtro... Mas tem duas sabatinas importantes, a do Eduardo Bolsonaro... não sei se vai ser antes ou depois, né? Esse assunto também está muito nebuloso. Com a barriga. Esse está muito nebuloso. Mas eu do Augusto Aras. Eu digo que a sabatina do Aras... Eu acho que a sabatina do Aras no Senado, ela também é muito importante e isso tem que ser visto. Mas estou falando aqui do lado de alguém que é do próprio Ministério Público, que é o Marcelo, que tem muito mais propriedade aí para falar. Mas eu acho que só a nota pública. O Ministério... Não a associação. Ministério Público. Mas que te representa. Representa. Eu inclusive coloquei no grupo ali nosso de debates. Eu acho que tem um esclarecimento que eu acho que é importante fazer à população, que assim, a Constituição de 88, para o Ministério Público Estadual, ela preveu como constitucional a lista tríplice. Ou seja, o governador do estado, o governador Rigoto, exerceu em 2 oportunidades isso e escolheu o mais votado nas 2 oportunidades. E, aliás, uma tradição do PMDB, o governador Sartori também, em relação a mim, em relação ao Dalazen, sempre não discutiu, escolheu mais votar. A Ieda foi uma das que quebrou. O Olívio também. Não, mas ela não quebrou, ela não quebrou a escolha dentro da lista. A governadora Ieda, a justiça seja feita, escolheu dentro da lista, não escolheu o mais votado. Não, eu quero chegar nesse raciocínio e vou tentar ser rápido, né? A Constituição Federal prevê para os Ministérios Públicos Estaduais a lista tríplice como uma obrigatoriedade. Para o Ministério Público Federal, não. Ela não prevê a lista tríplice, ela é uma escolha direta do Presidente da República. O que se fez no Ministério Público Federal? Buscou a tradição de fazer uma lista com base não oficial, ela não é oficial, ela é feita pela associação para ela copiar o que existe para os estados. E aí, enfim, o que aconteceu nos últimos anos? Tirando o Fernando Henrique, que escolheu... 12 ou 16 anos que vem sendo... Desde o Lula. O Fernando Henrique escolheu o levantador. Aí que está. O Fernando Henrique escolheu diretamente, sem representatividade da classe, sem compromisso nenhum com ninguém, com a sociedade, e era nomeado o engavetador-geral da República. A partir do presidente Lula, se escolheu sempre o primeiro da lista, salvo o Temer, na última, que escolheu a segunda da lista, que é a atual, a Raquel Dodge. E agora o presidente rompe com tudo isso e escolhe alguém completamente descompromissado. O que eu queria dizer é o seguinte, e citando aqui o governador Rigoto, é um exemplo muito clássico disso. Eu, quando concorri... Ninguém está analisando a competência dele, né? Não, competência... Analisando eu, quando concorri... E olha só o caminho que o Ministério Público tentou construir nos últimos 20 anos. Nós que temos a lista tríplice, nós achamos ruim a lista tríplice. Nós que temos, achamos ruim, porque nós achamos que tem que ser escolhido o mais votado, independente deles. Tanto que quando eu concorri, eu disse publicamente, eu só vou aceitar a indicação do governador o mais votado, se eu for o mais votado, e fui com ampla vantagem e fui escolhido. Eu acho que isso dá uma garantia para a sociedade de independência, de trabalho, de liderança. Só para terminar, Lênin, acho que a questão da escolha pode ou não pode, evidentemente que pode. Agora, instituições como a nossa, que tem autonomia funcional, que tem independência, um procurador-geral não legitimado não consegue lidar
O POD não tem consegue custo. lidar com a classe. Tem um custo enorme. Marcelo tem Ele razão. não consegue lidar. Marcelo tem razão, o POD tem custo. Por exemplo, ao princípio republicano, há uma série de questões, o Ministério Público, o seu papel na sociedade, tudo isso. Você tem que fazer isso com accountability, com prestação de contas. O que não pode é o procurador-geral ser produto de grupos de WhatsApp. Então, um grupo não gostou, botou defeito num cara que ia ser escolhido porque descobriram o discurso dele que um dia falou no negócio. O outro cara foi rifado por outro grupo de WhatsApp, quer dizer, uma república do WhatsApp, dos seus grupos de WhatsApp que vão dizer quem deve ser, quer dizer, é uma neocaverna, quer dizer, o Platão foi o primeiro cara que denunciou essa praga desse WhatsApp. Aí, agora o procurador-geral sai disso. Amigo, esse é o retrato da sociedade não claro, mas não só no Ministério Público. O custo, Marcelo, disso, ele pode. Mas o pode tem muito custo por causa da legitimidade. Quando se fala em reforma tributária, de pronto, preparemos-nos, nós, pobres mortais, para pagar mais. Justificativas não faltarão. Agora, com a intenção de diminuir o impacto, criando a pretensão de simplificar o sistema, vamos gerar o aumento de impostos. Péssimo momento. O Jorge Lisboa, Goelzer, lá de Erechim. Só, Jorge, não necessariamente, Jorge. Se vier uma contribuição... Não, mas é o raciocínio. Não, mas se vier uma contribuição... Assim. Tu pega o projeto do Bernardo Api, que o Baleia Rossi levou para dentro do Congresso da Câmara Federal. Ele simplifica, ele diminui, ele acaba com os 27 CMS, com o ISS, com o COFINS, com a PIS, com o PIS, com o IPI, e cria um grande imposto sobre bens e serviços. Agora, isto vai entrar em vigor com transição e com todo o controle que não tem aumento de carga tributária. Quer dizer, se tu pensar esse é o projeto que está no Senado. Esse é o que está na Câmara. E no Senado é parecido, só que tem uma transição menor. Mas esse projeto não necessariamente significa aumento de carga tributária. Pode significar redução de carga tributária sem tirar recursos da União, do Estado e do município. Como fazer isso? A carga tributária fica a mesma, o processo de simplificação, de racionalização amplia o número de contribuintes, com menos sonegação, menos informalidade, menos busca do judiciário para não pagar tributo. Que é outro problema que nós vamos enfrentar. É um grande problema. E aí mais gente pagando, tu pode reduzir cargas setoriais. Então a simplificação... Aqui em Porto Alegre foi o contrário, aqui diminuiu o número de pessoas para os outros pagar mais. É o contrário desse caminho. O IPTU reduzir o número de pessoas, né? Não sei com que interesse, ficou um amplo espectro fora, para que mais pagassem mais. Agora, olha, eu quero dizer... E menos pagassem nada. Paulo, só para dar o meu pitaco com relação a essa questão do procurador-geral. Eu acredito que o grande problema que está acontecendo é o seguinte, o fato de o presidente Bolsonaro não comete nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade em indicar quem ele indicou. Primeiro. Segundo, até para a Embaixada de Washington. Está sendo colocado aqui. Ele tem condições, competência, tem currículo, tem trabalho realizado que pode ser um grande procurador. O grande problema que ele vai enfrentar é que essa tradição de ter uma lista tríplice e ser o primeiro ou ser o segundo, geralmente o primeiro indicado, claro que dava muita... Eu, quando indiquei o Roberto Bandeira, eu nunca tinha falado com o Roberto Bandeira e não conversei com o Roberto Bandeira antes de indicá-lo como o procurador. E indicou um grande procurador. Doutor Roberto Bandeira. Eu devia ter conversado com os três. Não conversei. Deveria conversar com os três. Não, porque a minha posição é que a minha posição é que o mais votado deveria ser. Eu não ia discutir a capacidade de um, de outro, tal, ou se este ou aquele era mais ligado. Quero lembrar o glorioso presidente Ernesto Geisel, quando veio a Porto Alegre para entrevistar um candidato ao Supremo, Pedro Soares Munhoz, o sogro do Carlos Ribeiro, pai da Mayra. Ele veio a Porto Alegre entrevistá-lo aqui no aeroporto. Chamou no aeroporto, conversou com ele como conversou com os outros. Indicou Pedro Soares Munhoz. Mas eu teria obrigação, Paulo, de fazer o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Ele acha que o procurador que ele indicou é o mais qualificado. Ou é o mais ele parceiro. Desconsiderou ou o mais parceiro. Eu acredito que... Ou o mais parceiro, estou me perguntando. Mais parceiro, na verdade, o que cria um problema é o
Não, tu tivesse pode, assim, né? tu assumisse Pode. um princípio, um pouquinho diferente. Aí eu vou advogar na tua linha. Advogado, hein? Não, mas Paulo, Poxa, não vai perder nunca, senhor. não, mas o governador, quando foi fazer a escolha, ele administrou um princípio que ele tinha. O princípio dele qual era? Que é democrático. Vou escolher o mais votado da lista, independente de quem seja. Está transferindo, digamos assim, a escolha aos próprios membros da carreira, observando o que a carreira escolheu. Estou fortalecendo o Ministério Público. Que é Ao fundamental. escolher os membros da carreira, naturalmente. Olha aqui, a Maria Helena Avellini literalmente me deu uma mijada aqui. Ela diz o seguinte: vê se lê minhas mensagens, faz horas que não lê. Aí diz o seguinte: na RBS todos estavam de preto no 7 de setembro. Isso é teoria. Eu gosto da teoria da conspiração. Maria Helena. E eu acredito que a Terra é plana. Meu grande medo é viajar de navio e os monstros me pegarem na beiradinha. Eu tenho medo. Eu tenho um medo enorme disso, sabe? Então, essas conspirações... Paulo Sérgio, fazia uns Beatles... 30 anos que não tínhamos um 7 de setembro tão comemorado em todo o Brasil. Aqui talvez não, a chuva prejudicou, mas que a esquerda odeia o patriotismo, isto é real. O Júlio de Gravataí. Aliás, parabéns ao General Mioto, que fez aqui com toda aquela chuva, ele fez o 7 de setembro. Pena, prejudicou muito a presença de público e tal, mas... foi um grande desfile de Porto Alegre. Esse é outro conspirador. Eu tenho uma notícia boa para os conspiradores. A Marília Mendonça, aquela que faz as músicas... Não, o General Mioto. Não. Eu tenho para comunicar aqui Bem que a Marília Mendonça me mandou um e-mail dizendo o seguinte: eu não fiz nenhuma das minhas músicas de sofrência. Todas são feitas pelo Olavo de Carvalho. Então pode espalhar que essa é nova. Essa é nova. E eu vou botar no grupo do WhatsApp. Sabe como é que tu tem uma fonte fidedigna? Todo mundo acredita? Bota no WhatsApp. Olha o Benhur aqui. Vira a lei. Boa noite. Tem que avisar o doutor Lênio que 7 de setembro não deu certo porque talvez ele olhe só para um meio de comunicação. Qual é o meio? A Globo? Eu só assisto a Globo. O assunto Bienal gostaria de saber dos senhores qual a faixa etária para adquirir o livro. Alguém aí sabe? Qual o livro Não que tem ele nem quer? ideia. Ele O da quer Bienal. O livro do Beijo Gay, rapaz. O mas livro ele que tá louco vendeu- para comprar, Qual é o problema se ele quiser comprar? Sim, mas por isso, para que a saber, a gente discussão manda um é que, e-mail para ele. como era um livro infantil, talvez tivesse que ter uma restrição ou uma autorização. Essa é a discussão mais jurídica e mais viável ali dentro disso. Hoje fizeram uma fake aí. É que, na verdade, ele disse que havia situações de pornografia e, evidentemente, não tinha nada disso. Né? Claro. Não, e Mas hoje essa é a fizeram, discussão. até no nosso grupo tinha lá um negócio que a Prefeitura do Rio, não estou defendendo a Prefeitura do Rio aqui, porque eu sou advogado do Crivella lá no impeachment, mas fora disso eu não sou advogado dele. Mas aí, eles disseram que a Prefeitura teria feito uma fraude processual porque teria incluído o livro de um animalzinho fazendo sexo com outro. Não é verdade. Não, então, esse do animalzinho isso foi da circulou, exposição. isso. Misturaram. Né? Misturar os assuntos. A imprensa corporativa não deu destaque sequer para a ofensa do G1 contra o menino que pegou a carona no carro do presidente Bolsonaro. Chamaram o menino de imbecil, passou batido para certos setores da imprensa. Imagine se partisse do presidente. Eu não sei da doutor história. Marcelo, quem queima a bandeira do Brasil e não usa nas passeatas não é direita. As pessoas são esquecidas ou politicamente isto é usual. O Marcelo Portes. Eu não entendi. Ninguém chamou o menino de imbecil? Eu não sei de nada dessa história. Não. O do G1. O G1 foi o seguinte: é que é essa alguém história? entrou na página do G1, tá? E em cima do comentário que o menino tinha ido com o presidente e tal, alguém colocou. Mas não foi o que G1. O G1 explicou que não tem absolutamente nada a ver com o G1. Que foi algum comentário do internauta. algum comentário que entrou como se fosse o G1. Realmente colocou como se fosse o G1, dizendo que esse imbecil tinha que se alfabetizar antes de fazer o que fez e tal. Mas isso aí não é de atitude. Tu imagina se o G1 deixaria alguém ligado ao G1 dizer uma estupidez Mas o governador, dessas? só para ter... Aí tem um bom exemplo de como as notícias se multiplicam. Com devido respeito ao nosso telespectador, fofo, querido,
mandou o negócio para cá com toda boa intenção, mas isso é mais um modo de como as coisas se multiplicam. Não tem nada a ver de realidade isso. E as pessoas multiplicam como se fosse verdade. Então vamos com o Gimo ao ponto final aqui no Papa Debates. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. O nosso falômetro, quem mais falou até agora foi o Lê. Sempre. O que menos falou foi o Idenir. Falei nada. O terceiro que menos falou foi o Cláudio. O quarto que menos falou foi o governador. Pô, mas eu não falei. Mas tá aqui. Não pode. Tá aqui. Mas eu não falei quase nada, fiquei um tempão. Nós temos essa medida aqui. Fake news. Idenir, sei quem. Fake news. Fake news. Ponto final já. Bom, se eu pudesse, eu esqueci de trazer e não sei de cor, se eu pudesse falar aqui agora, eu faria a oração de São Francisco. Onde há guerra, que reine a paz, onde há ódio, que reine amor. Porque é o que está faltando. Eu acho que nós temos... Você está assim na Câmara lá? Estou assim. Eu estou preocupado comigo. Senhor, faz amor. Senhor, fazei de mim o instrumento. É o ponto final dele, rapaz. Até tão brutos. Eu faria a oração de São Francisco. Primeiro, porque eu estou na companhia de 4 pessoas importantes e que são, imagina, 2 procuradores, um ex-presidente da OAB e um ex-governador. E está aqui um simples vereador. Então, o que me cabia mesmo agora é a oração de São Francisco. Já que eu não li toda a oração de São Francisco, as pessoas sabem do que eu estou falando. O senador e governador Pedro Simão te passa aí. Ele está ouvindo, ele vai te passar a oração. Ele é franciscano. Como franciscano. Lênio, está com tanta vontade de falar, seu ponto final. Não, eu vi uma reportagem na televisão, como eu só olho um canal, segundo disse, eu só olho o canal oficial, a Globo, né? Assim, o cara disse. Aí, da conspiração, todos estavam de preto. Aí diz uma coisa interessante, que o INSS... Lamarck, dá um prejuízo mensal em fraudes de 5 bilhões. Aí eu pensei assim, ótimo, 5 vezes 12, 60. 60 bilhões vezes 10 anos são 600 bilhões. A reforma da Previdência quer economizar 800, só com as fraudes daria 600. Ou eu não entendi bem, ou isto não é verdadeiro, ou é um drible da vaca que estão dando nas pessoas com a reforma da Previdência. Votei no Jair Bolsonaro, trabalhei manhã, tarde, noite, madrugada para elegê-lo. Mas, infelizmente, o nosso presidente dá muita corda moral para pequenas coisas e fofocas. Espero que ele comece a ouvir os seus assessores. Forte abraço, Carlos Augusto de Porto Alegre. Seu ponto final, doutor. Não, gostei de ouvir. Eu acho que as pessoas criaram um fanatismo em relação a essas coisas. O antipetismo, o bolsonarismo, tu não pode criticar um ou outro, tu te transforma naquilo e quase uma coisa fanática. Acho que confundiram patriota com pátria. Eu quis dizer que a pátria é de todos nós, inclusive dos que queimam bandeiras. Eles não deixam de ser integrantes desse país, não deixam de ter os seus direitos e de poder exercitar as suas posições. Eu queria, no fim, não conseguir discutir com o governador a questão da reforma da tributária, mas eu acho que uma preocupação que sempre tive, acho que vale como ponto final, governador, é que, veja, eu falo isso muitas vezes até em reuniões de deputados federais, as pessoas saem daqui, vão para lá e parece que se aliam e se rendem ao governo central. Se rendem. Porque ninguém chega a parlamentar, deputado federal, sem ter sido o prefeito ou estadual, tem que ter uma relação. Aí chegam lá, porque o grande problema sempre foi o quê? O centralismo da arrecadação e depois os governadores, os prefeitos estarem lá de pires na mão pedindo dinheiro. Cada reforma que vem não se trata disso, ou seja, da divisão do bolo para onde as coisas acontecem, que é aqui nos municípios, nos estados, né? E aí, a minha crítica, a minha sempre indisposição é essa. Aí a pessoa se elege aqui, vai para lá e se rende. Se rende a quem estiver de plantão lá no Planalto Central. Eu acho que essa consideração, se esta tivesse, não aconteceria coisas como essa de fazer reformas contra a sociedade. O Alfonso Henrique diz, ele botou aqui sexta-feira que eu não vi, os advogados não votam nem para presidente da OAB. E hoje ele complementou, os caras que usam preto e vermelho são pátria. Daquilo que falaste, Marcelo. Eu gosto dessas conspirações. Qual é o nome dele? Alfonso Henrique.
Alfonso, nosso querido telespectador, com muito respeito, mas quero te dizer que aqui está equivocado. Os advogados votam, sim, de forma direta para os presidentes de ordem em todos os estados, para os conselheiros seccionais, para os conselheiros federais. O que nós não temos eleição direta é para a presidência do Conselho Federal, que ela é congressual. É votada exatamente a partir de todos os 81 conselheiros federais e a participação dos presidentes seccionais, que são votados diretamente pela classe. Como ponto final, Paulo, vou me associar aqui ao Marcelo, vou retomar essa questão da reforma tributária, porque eu acho que ela é importantíssima, ela é fundamental. E quero deixar para os nossos telespectadores, pode ser que esteja sendo eu ingênuo ao colocar isso, mas quero deixar a eles uma mensagem de otimismo, porque eu não quero acreditar, e volto a dizer, posso estar sendo ingênuo, eu não posso acreditar ou não quero acreditar que todo um discurso feito no âmbito de uma campanha, ele seja rasgado e colocado no lixo. Eu assisti, qualquer um dos senhores que puxar pela internet, pelo YouTube, vão assistir às palestras do ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmando que não aumentaria a carga tributária. Sim. Vamos encontrar inúmeras manifestações do presidente da República afirmando que não aumentaria a carga tributária. E, portanto, mais uma vez digo, posso estar redondamente equivocado, mas quero ser um otimista nesse assunto, porque não posso acreditar que o Brasil vá dar mais um passo para trás com proposta de aumento de carga tributária, que eu acho que não passa na Câmara dos Deputados ou no Senado. Acho que os nossos hoje representantes, eles vão ter responsabilidade, porque a sociedade, Paulo, será a primeira. Se tem algo capaz de movimentar a sociedade, de colocá-la na rua novamente, mas na rua, não é esses movimentos que a gente tem visto, na rua novamente, é uma tentativa de aumento de carga tributária. Governador Germano Rigotto, seu ponto final. Eu concordo plenamente com o presidente Lamáquia e digo o seguinte: se a sociedade não aceita, o Congresso Nacional já está repercutindo isso, dizendo que também não aceita. A discussão pode aceitar, mas não a aprovação de uma contribuição como essa. Mas eu quero também deixar claro o seguinte: o triste é que trazer esse assunto para dentro do Congresso Nacional atrapalha toda a tramitação da reforma tributária. Quer dizer, aquilo que já aparece nas manifestações dos telespectadores, dizendo que a reforma vai trazer aumento de carga tributária, é em cima de um movimento como esse. Então, a discussão da reforma que estava avançando, que tem um ambiente favorável, como a reforma da Previdência, se avançar na reforma tributária, de repente vai ter areia no meio, vai ter pedra no caminho, em cima deste tipo de posicionamento do governo federal. Eu espero que haja uma reversão disso, não acredito muito, porque o Paulo Guedes está dizendo que vai mandar, e está convencido que isso tem ganhos para a geração de emprego, porque ele vai tirar um pedacinho da contribuição patronal, que vai facilitar a geração de emprego. É conversa, isso não é verdadeiro. E os investidores também não gostam de aumento de imposto. Não, então eu acho que passar não passa, só que atrapalha o andamento da reforma tributária. Boa noite, Paulo Sérgio. O Idenir está que nem o presidente dele, falando bobagem, dizendo que o MDB não é oportunista, só se for alguma... Puxa vida. Ô, Eduardo, por favor. Como é que é Eduardo de quê? Gosto de nome e sobrenome. Eduardo de Cachoeira ainda. Só podia ser, Paulo Sérgio. Para te dar força. É do nosso principado. Os dois de Cachoeira aqui? Dois de Cachoeira aqui, o nosso principado. Eu acho que ele entrou mal, ele tá falando com a pessoa errada. Tá falando com a pessoa errada. Bobagem eu não digo, às vezes tem telespectador que fazem perguntas de bobagem, mas tá tudo bem. Senhores, grande lucidez do doutor Marcelo, sem surpresa, pois ele é sempre equilibrado. Parabéns. É bom lembrar que os eleitos para cargos e chefes do executivo não têm procuração para patrulha moral ou de costumes, mas somente para a gestão político-administrativa, está dizendo o Carlos Chaves. De aniversário hoje, Isabela Fogaça, Sérgio Zambiase, a quem fui dar um abraço hoje às 9 da manhã, e teve um bolinho para ele, não vou dar a idade dele aqui que ele não gosta. Caroline Weissmeier, aliás, é uma grande figura, né, o Sérgio Zambiase. Muito. Grandes senadores que nós já tivemos. O Vitor Ortiz, o Henrique Leopoldo Schulz, o José Armando Pascoal, o Ricardo Minotto, a Helena Ruchelpi, isso tudo hoje. O Celso Carlucci Campos,
a Tânia Maria Meller Bastos, entre tantos outros. No domingo, aniversariou a Patrícia Druck, o João Satti, de aniversário, um abraço ao publicitário João Satti, a Letícia Opitz, o Marley Barcelos, nosso colega aqui do Atualidades Pampa, um abração a ele, Ana Paula Jung, jornalista. O Marley faz aniversário também? Faz também, fez domingo. Não, porque... Não vou dar a idade dele Por também. isso. Dom da Deus Grins, de aniversário. Aliás, não vi ninguém da Igreja Católica lá no palanque presidencial, no desfile de 7 de setembro. Chegasse a ver? Porque o Estado é laico. Tinha um bispo atrás, sim. Tinha um bispo, é? Tinha. Mas é porque... Ele tentou cumprimentar o Bolsonaro, passou reto. Não sei por quê. Tinha um bispo. Mas cardeal as nenhum. evangélicas não estavam lá? Tinha um bispo, cardeal não. Então por isso que não cumprimentou, não era cardeal. É porque Mas não o tinha Edir bonezinho Macedo vermelho, acho que por O isso que Kleber não cumprimentou. Prodanov também, o Pedro Teixeira, de aniversário, da nossa Planalto. Um abração a ele, a Paulina Bacher, da nossa Paquetá, e o Fernando Esbrolho, este esquerdista. O Fernando. Olha, tem mais? Tem mais aqui, o Antônio Valdeci de Oliveira, o Ronald Kunenmauer, foi secretário da Educação, a Aline Cafre de Lima e o Renato Turque Faria, filho do meu amigo Faria, grande figura. Posso ler uma manifestação do Fernando Schiller que eu achei procedente, importante? A reação das pessoas à venda dos livros e a decisão final do Supremo Tribunal Federal mostram apenas o óbvio. As elites do chamado conservadorismo de costumes são tigres de papel. Elas podem ter alguma força eleitoral, mas o Estado laico e a liberdade individual são tendências irreversíveis. Claro, e não adianta o cara ser liberal na economia e conservador desse tipo nos costumes. Isso não fecha. A tua continência vai para quem hoje? Não passa em revista, faz uma continência simples. Não, eu quero dar um abraço no Sérgio Zambiase, que é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, um sujeito, gente fina, eu gosto muito dele. Muito bom. A minha continência vai para a comemoração da Semana Farroupilha, mas claro, do 7 de setembro, eu acho que se não teve toda aquela força que poderia ter, aqui no Rio Grande do Sul concordo, foi a chuva que atrapalhou, atrapalhou muito, mas minha continência vai para aqueles que ajudaram a pelo menos ter uma comemoração digna da nossa data maior e para todos aqueles que estão comemorando a nossa Semana Farroupilha, não no acampamento, mas pelas ruas, com a bandeira defraudada aí e quem sabe com títulos vindo para o Rio Grande do Sul. Aliás, eu assisti o desfile de 7 de setembro no Canal Brasil, aquele que o Bolsonaro ia fechar, que foi criado pelo Lula, que era a primeira medida, que ia fechar, assisti no Canal Brasil, muito boa transmissão. E comecei bem cedo assistindo a troca de bandeira na Praça dos Três Poderes, que foi uma cerimônia maravilhosa. Sua continência, presidente Cláudio Lamarck. Pois a minha continência, Paulo, primeiro ela vai para o meu Esporte Clube Internacional, por esse momento que o nosso time está vivendo, depois de um momento Aliás, o difícil. Renato Portaluppi está de aniversário hoje também. Opa, não sabia. Então, Já vai trocar a continência Não bota dele. mais o André. Não vai, já vai trocar a continência dele. Desculpa, presidente. Mas eu também quero, de uma forma muito efetiva, saudar, Paulo, e é a primeira vez que eu venho ao programa depois da Expo Inter, a todos os homens e mulheres do agronegócio que fizeram uma belíssima Expo Inter, e o Paulo Sérgio esteve lá durante toda a feira, e a Rede Pampa, mais uma vez, se fazendo extremamente presente em todos os momentos, e eu aqui até também pela acolhida que recebemos lá na Rede Pampa, por diversas oportunidades, faço esse registro. Mas aos homens e mulheres do nosso agronegócio que fizeram uma grande Expo Inter. Luciano Pereira, o bispo que estava, digo o Denir Sequim, no palanque, era Dom Fernando, que é capelão militar. Hoje ele exerce uma função na igreja ligada ao exército. Ele continua capelão. Ele foi bispo na minha cidade, Garanhuns, em Pernambuco. Luciano Pereira. Sua continência. A minha continência é caseira aqui, o meu filho, Matheus Dornelles, que está nos acompanhando ao vivo aqui, né? Uma honra para mim. Pô, de bigode e barba, hein? Pois é. Será que ele viu antes? O Lênio, Colorado, Colorado e que com 22 anos já se formou em Direito e que está aguardando a carteira da OAB lá. Eu vou
fazer questão de avisar o Cláudio Lamar, que é querido amigo aqui, para no dia, se puder, estar junto lá fazendo a Se entrega. puder, vamos fazer. Vai ser uma honra para mim aqui. Vamos renovar essa entrega de carteira. A tua continência é para ele? É a minha continência A para ele. primeira continência para filho que teve aqui. Para mulher teve umas quantas. Não, já prestei também para mulher, porque é quem realmente manda na gente, né? Mas os filhos também nos comandam, então é uma continência para filho também. O Paulo vai nos deixar mal, nós vamos entrar em casa hoje. E Denir Sequim. A tua continência foi para Ana Ortiz, não, candidata a prefeito? Eu tenho muito respeito pela Ana, minha amiga. Tanto é que ele foi buscar uma moça parecidíssima com ela. Parecem irmãs as duas. O Paulo insiste que a minha Mas não é esposa- parecida? Tem uns traços, sim. Ah, traço. Tem uns traços. Mas eu queria mandar um abraço para dois... Abraço homens não, do- continência. Não, eu já Não vai vou dar dar. onde João de Almeida Neto, eu não presto continência, eu dou abraço. Não, eu não tenho esse problema. Pro Renan e pro Jean, que são lá de Biraeras, e a minha continência é para nossa cantora Isabela Fogaça, que Isabela é demais. Olha que os conservadores já deram seu recado nas urnas, doutor Marcelo, e nas próximas eleições farão que sejam varridos do mapa os políticos que estão apoiando essas ideologias que andam por aí. Pô, o homem tá venenoso. Mas ele sabe muito bem que a Terra é plana. Sabe. O Lênio, quando não tem argumento convincente, ele usa o deboche e inverte as palavras. Bem coisa da esquerda mesmo. Não, esse foi Assina dizendo que... Os gregos eram todos de esquerda, o quinismos e os cinismos. O quinismos é o bom cinismo e o cinismo é o mau cinismo. Eu estou usando o quinismos, que é a ironia para o bem. E os gregos eram todos comunistas. E de quem vocês ouviram que haverá aumento de impostos? Homens esclarecidos indo na onda dessa esquerda mafiosa que só quer é tocar horror no país. Rogério do Partenon. Aí, ó. Pô, mas vem cá, que falou em CPMR? Não fui eu. De onde é que veio? Quem é que falou? Marco Sintra. De que governo é o Marco Sintra? Mas olha só, os Beatles não fizeram o Yesterday. Foi o Teodoro Adorno. É isso, a Terra é plana e Papai Noel existe e também Adão e Eva. A minha continência vai para Sérgio Zambiasi e para o general Mioto, que, a despeito daquela chuva toda, fez um excelente desfile militar de 7 de setembro. Um abração a ele. Aliás, o general Mioto é o general que mais se aproxima da sociedade dos últimos tempos aqui. O general Mioto está sempre participando de tudo. É verdade. Participou com brilhante... Não, mas o general Denardi também fez o mesmo Não, trabalho. sim, mas o general Mioto... O general Mourão fez o mesmo trabalho aqui. Então, os últimos, né? Mas o Mioto está indo bem. O do Mioto é dos melhores. É lá de São Marcos, né? É dos melhores. É o único milico que São Marcos produziu. Nenhum brinde hoje, hein? E o governador Rigoto... Brinde hoje, não. O governador Brinde. Rigoto não falou, Aqui, mas... continência, não é brinde. Não, Não. o mimo. Os mimos? Os mimos. Ah, tu quer mimo? Os participantes. Passa lá em casa depois. O Geton nem Vai ter nada de charutos? Geton. Vai ter charutos? Sempre. E estamos encerrando assim. O Pampa Debates, veio aí o Jornal da Pampa com a cônsul do Do Internacional. Esporte Clube Internacional, A rigor hoje. a Vera Armando. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.